Olá, tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Papo de Empreendedora. Olá, empreendedoras, tudo bem? Gabriela Anastácia aqui, novamente trazendo o 4º episódio do podcast Papo de Empreendedora. Finalmente, uhul! Estive sumidinha, mas agora a gente está aí com planejamento recorrente para valer. Então, a cada 15 dias, você receberá a notificação de um novo episódio. Então, já segue a gente, deixa seu like, tá bom? Ninguém solta a mão de ninguém. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu acho que é um assunto que nos atravessa, seja você, né, que trabalhe com prestação de serviço ou com a venda de produtos, que são as vendas do final de ano, né? A gente vai falar um pouquinho sobre essas finanças, né? O planejamento, sobre, principalmente, o que você pode fazer para estar aí se organizando melhor na área financeira. E o nosso episódio de hoje, a gente vai receber a Carol Mendes, uma super parceira aqui do Papo de Empreendedora. Ela é contadora, mentora financeira, inclusive eu já passei pela mentoria da Carol. Eu fiz a mentoria para pessoa jurídica lá em 2021 e recentemente, agora no ano de 2024, fizemos a mentoria para pessoa física e que bom, né? Agregou muito por aqui e eu gosto muito de dizer, né, que a Carol, além de ser aí a contadora, ela também se tornou minha mentora e minha amiga pessoal. E é um prazer receber ela hoje. E no episódio de hoje, Finanças para Empreendedoras, preparação para o final de ano, a gente vai falar sobre Black Friday, festas de final de ano. Afinal, a gente tem aí Natal, Ano Novo. Então, se esse episódio é para você, vem, já deixa muitos comentários com suas dúvidas aqui e vamos, né, já ficar de olho nas oportunidades e no que o final de ano nos reserva, tá bom? A Black Friday, ela vai acontecer no dia 29 de novembro. E tem um dado do Google e da Opinion Box, que é uma consultoria, né, de pesquisa, traz que a perspectiva de crescimento, de aumento de vendas é de 14% para esse ano de 2024. Sem falar que os consumidores, a gente tem aí, né, uma faixa de mais de 60% de brasileiros que estão planejando compras para essa data. E, ok, o que a gente faz com todas essas informações, né? Como a gente vai se organizar e planejar a área financeira de uma forma que seja eficiente e sustentável? A verdade é que sem precificação correta, não há planejamento que sobreviva. Então, bora receber a Carol para conversar com a gente? Bora conversar sobre qual o valor real dos seus produtos e serviços, como que você pode traçar metas que realmente façam sentido e, o melhor, preparar seu caixa para o final do ano sem sufoco. Bora, Carol! Se apresenta para a gente! Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, ou dependendo do horário que você está ouvindo esse podcast. Gabi, é um prazer estar aqui falando contigo. Obrigada pelo convite. O Papo de Empreendedoras que eu acompanho desde quando a gente começou a se relacionar. E sempre falei, Gabi, é um canal de importância enorme para empreendedores. É um assunto importante e necessário trazer aí para as empreendedoras e empreendedores, porque muitas vezes a pessoa está sem direcionamento e essa conversa, né, o que a gente traz aqui no Papo de Empreendedora é importante para que a pessoa cresça nessa sua jornada empreendedora. Então, primeiro de tudo, parabéns aí pela iniciativa e que chegue a mais de 1000 episódios aqui para que mais pessoas estejam informadas e com direcionamento na sua caminhada empreendedora. Me apresentar rapidinho, né? A Gabi fez aí uma introdução. Eu sou Carol Mendes, sou contadora aí há mais de 20 anos, isso aí vai entregar minha idade, mas eu não tenho problema em falar minha idade, tenho 40 anos. Dentro desses
40 anos, mais de 20 aí trabalhando na área de finanças. Comecei com meus 17 anos em escritórios de contabilidade, passei por grandes empresas como Pirelli, CVC, Chucro do Brasil, Eco Rodovias, sempre trabalhando na área de finanças, é algo que eu amo. Então, dinheiro para mim, falar de dinheiro, mexer com números, e vai muito além disso, né? Hoje eu trabalho e vejo que é mais comportamento e hábito quando a gente está também falando de dinheiro. Então, em 2020, quando eu estava aí já numa posição bem legal na empresa, na carreira, a pandemia veio e deu um clique na minha cabeça e eu decidi fazer mostrar para as pessoas além do que só a conta corrente, o número, a dívida. Eu falei, não, as pessoas têm que entender que é possível sim ser patroa do próprio dinheiro, né? Eu quero falar sobre isso de uma forma leve, numa forma que a pessoa entenda que independente de quanto ela ganha, é possível ela ter uma saúde financeira. Ela tem que se entender o comportamento dela, não ter medo de olhar para os números, vê-los como amigo, na verdade, né? Que muitas vezes causa um bloqueio nas pessoas falar de conta de dinheiro. Então, assim, eu quero falar sobre isso. E aí nasceu Me Ajude Aí Contadora, muito mais para informar as pessoas, para ajudá-las naquele momento de pandemia. E foi crescendo, surgiu o interesse das pessoas em ter mentorias e me ter como contadora também. Então, são 4 anos aí de uma transformação, uma transição de carreira, que eu estou muito feliz, já consegui ajudar muita pessoa, transformar muitas vidas e trazer muitos patrões e patroas do dinheiro para o lado positivo da vida financeira, que é onde o dinheiro trabalha para você e não você fica correndo atrás do dinheiro. Então, esse é o intuito do Me Ajude Aí Contadora, e eu tenho a felicidade de ter aí a Gabriela, né, a Gamark, no meu hall de clientes, e toda vez que ela vem para São Paulo, ela diz, Gabi, você tá em São Paulo e não me chamou? E a gente, aí praticamente 3 anos já juntas e a gente não se conhece pessoalmente. Mas a oportunidade vai surgir e vai ser muito 10. Então, antes de tudo, muito obrigada por essa oportunidade de construir aqui o Papo de Empreendedora, um episódio com você. Pois é, esperado, né? A gente vem falando sobre isso já há algum tempo. Mas sim, em São Paulo, quando estiver novamente, a gente vai se encontrar. Da primeira vez eu estava no interior, depois eu fui para o evento lá da Boca Rosa Company. A gente se desencontrou, né? Foi muito rápido, foi um bate e volta, mas a gente vai se encontrar, sim. E quando você vier ao Rio de Janeiro também, né? Rio de Janeiro, certeza. Abertos. Você falando, né? Eu acho muito legal porque a gente acho que vale falar sobre isso, né? Como é que eu cheguei até a Carol? Carol, eu sou jornalista, né? Eu tenho a Gamark Comunicação, que é a minha agência de comunicação. Ela já surgiu em 2013, muito antes do Papo de Empreendedora. E aí, em 2020, 2021, eu estava pesquisando, né? Passando assim, procurando uma mentoria financeira, que eu sempre achei muito importante ter mentores. Eu levanto, né, essa bandeira. Eu sou mentora e eu também tenho mentores, acho isso fundamental. E em 2021 eu estava passando o feed e uma das jornalistas, né, companheiras, que a gente, né, coleguinhas, jornalistas se chama de coleguinhas, né, postou sobre a Carol. Ela comentou, tinha acabado de encerrar a mentoria financeira dela, e aí ela postou, falei, que legal, e aí você recomenda, como é que foi? Foi muito bom e tal. É aquilo, né, o marketing boca a boca. Ela postou, trouxe várias, né, bons retornos, e aí eu falei, vou lá ver quem é, o que faz, né, e aí surgiu. E aí a gente começou essa jornada de mentoria. Naquela época, 2021, a minha principal busca pela mentoria financeira era por conta, né, de desenquadramento da minha empresa, da categoria fiscal da minha empresa. Eu estava buscando uma melhor forma, sustentável, saudável, para que eu pudesse fazer isso. E aí eu conversei com algumas pessoas, pesquisei algumas pessoas, e depois que eu vi essa postagem, eu cheguei até a Carol, né, por essa recomendação aí.
e a gente está junto até hoje. A gente começou com a mentoria financeira, depois mentoria financeira para a HMark, que é a minha agência de comunicação. Depois nós fomos para a contabilidade. Falei, pô, você já está comigo, né, na mentoria financeira, e aí? Você não quer ser a contadora? Né? E aí expliquei para ela que eu precisava daquele período de transição, né? E tinha uma coisa uma questão muito importante que eu falei com o Carol. Falei, Carol, eu sou uma pessoa que eu preciso de um dia todo para emitir notas fiscais. Porque, de fato, essa minha relação, né, com o dinheiro está sendo trabalhada, ressignificada. E o processo de emitir nota fiscal, para mim, é muito doloroso, é muito cansativo. Parece que eu levei uma surra. A gente falou sobre essa questão da energia. E aí ela veio para dar todo esse suporte, né, contábil para a transição, né, da empresa, como a gente faria essa transição de categoria fiscal de uma forma saudável, de uma forma que não gerasse, né, muitas questões, né, porque eu estava ainda com algumas questões para ser revisadas, e ela foi lá, apesar dela ser de São Paulo, né, ela é de São Paulo, mas ela conseguiu me dar toda a assistência para eu, que sou do Rio de Janeiro, aqui da região metropolitana. Então, a Carol não trabalha só, né, no estado de São Paulo, ela atende todo o Brasil. E ela conseguiu me dar toda essa assistência para que eu pudesse fazer a transição de categoria fiscal de uma forma que fosse sustentável, uma transição que fosse, sabe, assim, mais tranquilo possível. Então, eu acho muito importante, né, falar sobre isso. E aí, Carol, acho que antes da gente falar, né, de preparação para o final do ano, a gente tem que falar também de uma coisa que me ajudou muito lá atrás, e que eu acho que é a base do nosso papo aqui hoje, que é a precificação. Quando você pensa que, às vezes, nossa, algumas mentorias que eu ouço, né, eu faço mentoria mais focada na parte de liderança, de marketing, de vendas também, mas sempre vem aquela questão, né? Nossa, eu ganho, mas eu nunca vejo o dinheiro. E aí eu volto para aquela pessoa com uma pergunta, tá, você está precificando da forma correta? Tem todo esse fundamento também. E no seu, né, hoje no seu escritório, você também recebe muitas Gabrielas por aí, muitas empreendedoras, né, com essa questão da precificação? Legal, Gabi. Você trouxe muitos pontos aí na sua fala que a gente precisa aprofundar. Primeiro, a gente tem que entender que o brasileiro é um empreendedor nato, né? Na questão de que tem que me virar o que eu vou fazer. Só que nessa questão, a gente acaba pecando em não se preparar para o empreender, né? Então, muita gente começa a empreender por necessidade. E aí que acontecem os principais erros. Porque na necessidade você tem que fazer acontecer. Você tem que fazer dinheiro. Você não tem tempo para parar e pensar, nossa, vou planejar, vou estudar o mercado, vou fazer um caixa, vou fazer um orçamento, vou fazer um plano de negócio. A pessoa nem sabe o que são todas essas coisas que eu acabei de falar e que é necessário antes de você empreender, mesmo que você comece pequenininho, né? Quando eu falo assim, o trabalho que dá em você administrar um negócio quando ele é pequeno é o mesmo quando ele é grande. Só que quando ele é pequeno, você tem tempo, tempo realmente para se preparar e para entender tudo isso, essa nova realidade na sua vida. Então, a gente tem histórias de muitos empreendedores que, nossa, eu comecei quando eu fiquei desempregado, eu resolvi fazer essa transição de CLT, por exemplo, para empreendedorismo, quando me tornei mãe, aí eu quis conciliar de alguma forma a maternidade com o trabalho, então eu precisei empreender. Então, na necessidade, empreender pode dar muito certo, mas também pode dar muito errado, porque você não tem essa preparação. E mesmo tendo preparação, não significa que é 100% de sucesso, mas você tem um caminho a trilhar, você tem, olha, por aqui, se eu for, pode não dar muito certo. Como assim? Você está pensando, olha, eu sou muito boa em fazer doces, por exemplo, vou começar a vender doces. Se você vai na necessidade, você vai lá no mercado, empreende na necessidade, você vai lá no mercado, compra os insumos, faz, eu gastei 50, eu vou vender, então, vou ter o dobro, se eu alcançar R$100, então ok, tive lucro. Não é bem assim, né?
Então, na necessidade, você sai fazendo sem ter uma precificação correta. E quando você tem uma precificação incorreta, você está fadado a dar errado, porque o preço é o que comanda tudo, né? Você vai ter os seus custos para produzir, fazer um produto ou prestar um serviço, e se você não sabe exatamente quanto custa a sua hora, ou o quanto você gastou para produzir aquele produto e vai vender, você vai ficar com a falsa sensação de que você está tendo lucro, mas pode não ter. E quando o preço está errado, tudo dá errado, porque você vai estar pagando para trabalhar e você vai ter todos esses custos que você, por um período, não vai ser sustentável. E aí também vem aquela sensação de que eu estou trabalhando demais e não estou tendo resultado, isso não está dando certo. Então, precificar é algo super importante, seja em serviços, seja com produtos, né? Então, quando a gente empreende por necessidade, a gente não tem muito tempo para pensar e planejar o negócio. Então, aí seria o primeiro passo, né? Antes de empreender, se puder, planeje, né? Olha, qual que é o mercado que eu quero atingir? Esse mercado, existe demanda, porque nada adianta você achar que tem um produto super bom no mercado, mas não tem ninguém para comprar. Ou você é expert em algum serviço, mas ninguém quer o seu serviço. Então, não adianta você colocar esforço numa coisa que não vai dar certo já, porque não tem mercado. Então, o planejamento, o plano de negócios é super importante. É você entender o mercado que você quer atuar, se tem demanda, se você tem recursos para começar esse negócio. Recursos no sentido de, eu vou vender um produto, eu tenho como, inicialmente, comprar os insumos, comprar, por exemplo, se você vai fazer doces, a forma, eu tenho como arcar com o custo a mais de energia, de gás, de água, coisas que na hora que a gente começa a empreender, a gente não pensa que isso tem que fazer parte do nosso planejamento, né? Então, o empreender por necessidade é um desafio ainda maior, porque você tem que fazer acontecer e para depois pensar no planejamento. Quando a gente está falando de empreendedorismo por oportunidade, é um mar mais calmo, diria assim, porque você tem tempo de pensar em todas essas coisas. Antes de você começar a empreender, você estuda o seu negócio. Você vê se tem demanda, se você tem mercado, se compensa para você entrar nessa jornada empreendedora. E assim, com esse estudo, você tem a opção de escolher, não, eu vou seguir com isso ou não. Então, pode evitar aí grandes prejuízos ou pode ser muito assertivo logo de início no seu negócio. Então, o brasileiro é um empreendedor nato, como eu iniciei aqui a fala, mas tem essa questão também, é muito por necessidade. Então, por isso que a gente tem uma pesquisa, né, no Sebrae, que as empresas abrem e o período de vida delas é curto, no máximo 2-3 anos, muito por essa falta de planejamento, né, de plano de negócios. Mas também é uma outra ponta que é a falta de acesso a conhecimento. Eu sei que hoje a gente vive uma era de muita informação e até um certo ponto é bom, porque você tem muita informação gratuitamente, mas muita informação jogada que você não tem direcionamento. Então, o que eu diria para esse empreendedor? Não fique perdendo tempo ali. O que a gente vê nas redes sociais é bom, mas nem tudo ali é verdade. Ninguém te conta o que nos bastidores, né? Para a pessoa chegar ali naquele sucesso, ela teve uma caminhada, né? Mas ela não mostra os percalços, o que seria muito interessante, porque evitaria erros. Então, procure sempre associações de comércio do seu bairro, que ali vão ter pessoas com a mesma mentalidade, com o mesmo objetivo, com experiência, ou na mesma fase que você está no empreendedorismo, e vão poder te ajudar. O Sebrae é um órgão, assim, maravilhoso, que pode te apoiar muito no início da jornada empreendedora e também no decorrer do seu empreendimento. Então, informação é muito importante para o empreendedor, né? Só que informação jogada de qualquer jeito, não. Então, assim, não tenha pressa também de, eu tenho que dar certo, tenho que dar resultado.
é uma caminhada, é um processo. Você nunca empreendeu, então não vai ser logo de cara que vai dar certo. Você tem que aí comer, como a minha mãe sempre fala, comer muito arroz com feijão até dar certo. Eu tô aí há 4 anos, né, empreendendo, depois de 20, vindo do mundo corporativo, onde tudo era estruturadinho, certinho, né? E ainda continuo aprendendo muita coisa já evoluiu, outras que eu preciso dar um passo. Eu também sofro das dores de empreender mesmo orientando empreendedores, né? Então, até isso faz uma conexão maior, porque a gente sente as mesmas dores. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer, vai empreender? Se prepare, né? Entenda o universo que você quer entrar. Para não... Esses dias eu ouvi de uma cliente que ela falou assim: olha, era melhor quando eu era CLT, porque quando eu era CLT, pelo menos eu conseguia administrar melhor o meu dinheiro, sobrava mais dinheiro para mim. Aí eu fiz o exercício que eu sempre faço, o exercício do retrovisor. Vamos olhar para trás, realmente, olha lá quando você era CLT, realmente sobrava dinheiro, você tinha vida financeira que você gostaria, que agora como empresária você não tem? Ela, não. Aí eu falei assim, então o problema não é a modalidade de como você faz o seu dinheiro, se é CLT ou se é PJ. É a sua organização financeira, é a sua gestão financeira da sua empresa. A sua vida financeira pessoal só vai ser um reflexo na PJ e vice-versa. Então, além do plano de negócios, você também tem que ter aí um planejamento financeiro, né? Ter tudo interligado, né? Não dá para empreender não fazendo a gestão do seu empreendimento. E se a sua vida financeira é bagunçada, isso vai refletir também no seu CNPJ. Então, empreendedores, tudo começa antes de você... Se você não é um empreendedor por necessidade, respira, pensa no negócio primeiro, né? O bom papel e caneta, escreve tudo que você pensa sobre o seu empreendimento no papel, né? Converse com outros empreendedores para entender esse universo antes de realmente começar. Eu acho que isso é um ponto super importante trazer, porque antes de fazer, tem que planejar. Tem que minimamente planejar. E a Gabi trouxe aí a questão da Black Friday, das datas comemorativas desse último trimestre do ano. E por que isso é tão importante? Porque a gente sabe que lá em janeiro vai dar uma esfriada, né? Todo mundo, parece que o mundo tira férias, pelo menos aqui no Brasil eu sinto isso. E aí eu ouço muito dos meus clientes, esse mês de janeiro é difícil, o faturamento cai. Mas você não pode esperar janeiro chegar, você tem que se planejar antes. A gente vai trazer muito aqui na nossa conversa o planejamento, né? O que fazer antes, né? Se planejar é se anteceder, é ter um plano B, vamos dizer assim. Não significa que isso vai dar 100% certo, que o plano que você montou, ele vai acontecer exatamente. Mas é um direcionamento, né? Um guia para você, olha, se o que eu estava pretendendo não aconteceu, qual que é o plano B? O que eu tenho que fazer? Então, é muito isso que o empreendedor tem que pensar também. As festas de final de ano, a gente tem datas aí no último trimestre que dá para você se planejar e fazer um bom faturamento para segurar, por exemplo, lá janeiro e fevereiro, até a retomada do mercado, né? Então, a gente tem, por exemplo, amanhã, Dia das Crianças, né? Uma data super importante para o comércio. Só que não dá para você, por exemplo, hoje, começar a pensar em algo para amanhã, para você vender amanhã, para você prestar um serviço amanhã. Então, toda data comemorativa, que a gente tem um calendário, né, no ano, cheio de datas aí importantes para o comércio, para vendas, você tem que pelo menos começar 2 meses antes a pensar o que você vai fazer, né, para você faturar nessa data importante para o comércio. Então, a gente deveria, você que está pensando em fazer alguma coisa pro Dia das Crianças, deveria ter começado a planejar, estruturar as suas estratégias de venda lá em agosto,
por exemplo, pelo menos para você agora, amanhã, realmente já ter aquecido o seu público, já ter pensado no que você vai ofertar, olhado a precificação, se é uma precificação que vai realmente compensar trabalhar na campanha do Dia das Crianças, por exemplo. Então, antecedência, toda data, empreendedor, que você for pensar em fazer alguma campanha, for pensar dar um boom aí no seu faturamento com a data comemorativa, pelo menos 2 meses antes, você começar a pensar na estratégia de venda, aquecer o público. Quando eu falo se você tem rede social, começar a movimentar a vontade do seu público ali, da sua audiência, em consumir aquele produto naquela data, né? Se preparar financeiramente, porque geralmente essas campanhas você precisa investir um pouco mais em divulgação, em um produto diferenciado, né? Por que eu não compro agora, eu vou comprar nessa data, por exemplo, na Black Friday, né? Então, existe toda uma preparação antes para essas datas. Então, a gente tem o Dia das Crianças, a gente tem Black Friday, a gente tem Natal, Ano Novo, né? Então, a gente tem muitas datas importantes nesse último trimestre que pode dar um buster aí no seu faturamento, para que em janeiro você também possa tirar férias, por exemplo, né? O empreendedor tem muito isso. Eu não consigo tirar férias, eu não posso descansar, eu preciso trabalhar todos os dias, senão eu não consigo não consigo pagar as contas, né? Mas a gente foi formatado com a cabeça de CLT, né? Então, a segurança que o CLT nos traz do fundo de garantia, de um 13º, de férias, né? Sendo que já que você trabalhou como CLT e viveu como isso acontece, você no seu empreendimento, você também pode fazer isso. Então, uma parte do seu faturamento, do seu lucro, na verdade, né, de todo mês, você reserva uma parte que você vai conseguir montar suas férias, o seu 13º. Então, assim, dinheiro, né, trabalhar, não independe se é CLT ou se é PJ, você é responsável pelo seu dinheiro, pelo seu empreendimento, pelo seu negócio. Não é só, eu vou terceirizar para uma contadora, por exemplo. A gente consegue te ajudar até certo ponto, né, te orientando, mostrando o que é melhor fazer, mas você tem que também ter essa organização de tirar os bloqueios de dinheiro, fazer conta é difícil e tal. O seu negócio precisa, o empreendedor não precisa saber, por exemplo, emitir uma nota, igual a Gabi trouxe aí, que era uma das dores dela, mas precisa entender os números do seu negócio até para saber onde você quer chegar com esse negócio. Você trouxe um ponto bem importante, vários pontos, né, bem importantes, que a gente precisa olhar sempre, né, para esse início dessa empreendedora, desse empreendedor, no contexto da realidade dele, né, que você empreendeu pelo quê, né? A maioria é pela necessidade, né? Mas a gente já alcançou, teve um dado do Sebrae que falou, né? A gente está aí entre 10 nações mundiais, né, do empreendedorismo. Ou seja, estamos aí no top 10 do empreendedorismo, né, no mundo. E tudo bem que categorias como MEI, né, vieram aí para estar dando uma oportunidade não, acho que não é essa palavra, mas assim... Porta de entrada, né, MEI? Ter um ponto de entrada para essa pessoa, esse empreendedor, né, começar a sua jornada e conseguir, né, a partir do pagamento que faz ali mensal, da DAS, conseguir garantir direitos trabalhistas, isso também é um ponto bem, bem interessante. Mas o que eu quero chegar, né? O planejamento é essencial. A pessoa às vezes fica olhando muito para a chegada e ela não olha o todo, que é o planejamento. Então, mesmo quando você vai empreender por necessidade, você pode se planejar. E o planejamento é integrado. O que as pessoas fazem, às vezes, é olhar muito para um ponto e não para outro. Um exemplo, olha para o financeiro e não olha para o marketing. Olha para o marketing e não olha para o financeiro. Eu vou fazer investimento na Tráfego Pago para aumentar meu número de leads para conseguir, né, tentar converter em vendas. Ok. A galera da internet fala muito, né? 6 em 7, não sei o quê, mas esquece que o investimento que faz em tráfego pago
boa parte ele não se devolve. Às vezes você teve um lucro, teve boas vendas, mas 70%, 80% volta como o quê? Como despesa, porque você investiu, né? A gente vê muito isso. E até por essa questão a gente criou planejação. Foi uma ideia da Carol, né? E a gente juntas aí resolveu construir planejação. É um workshop que a gente fala muito sobre isso, sobre precificação, sobre marketing, sobre vendas, da perspectiva da empreendedora. E aí, quando a gente fala empreendedora, tanto é aquela mulher que é autônoma, que é MEI, que é a microempreendedora, mas também daquela pessoa que tem um cargo de liderança, uma organização. Porque o intraempreendedorismo também faz parte, né? Empreender muito mais do que ter um CNPJ. Não, é ter uma mentalidade criativa, inovadora, de buscar soluções para algum problema. Então é assim que surgiu o Planejação. O nosso próximo já acontece no sábado, dia 19, mas a gente tem, né, a ideia de fazer ele bimestralmente. Então, se você quer participar, vem para Planejação. Esse tema agora de outubro é sobre planejamento de final de ano, né? É o assunto desse podcast aqui. Fica o convite para você, vai lá nas mídias sociais do Papo, clica no link da bio, acessa. O investimento é uma contribuição consciente de R$47. Então, a gente quer estar aí com você mais de perto, nessa comunidade que a gente está construindo, para ajudar você a melhorar esse processo de autoconsciência também, tanto da parte financeira quanto da parte estratégica. E, Carol, você trouxe também as questões, né, ok, você pode ser MEI, você pode ser autônoma, mas e como é que ficam as questões fiscais, né? Hoje a gente tem dois tipos de empreendedores, aqueles que vendem serviços e os que vendem produtos. Os que vendem produtos, para circular no território, circular na cidade, precisa de nota fiscal. E aí, como que dar conta, né, dessas demandas fiscais? Porque normalmente a empreendedora, a maior dificuldade dela é com a burocracia. Então você está ali vendendo muito, mas você pode se preparar para esse momento também de vou final de ano, quero vender mais, mas como é que deve ser a organização fiscal dela para isso? Ótimo, Gabi. A gente tem essa parte burocrática, legalista, né, que não vai ser o know-how do empreendedor, né? Você tá ali, eu sei fazer isso, esse produto é o que eu sei vender, é o meu trabalho, é o meu negócio, é o serviço, mas essa parte fiscal realmente é uma dor muito grande. Por mais que o MEI, né, vou me legalizar, entendo que para mim é importante ter o meu CNPJ. Muitas vezes, se você tem até um produto, um serviço legal, quer, por exemplo, vender através do e-commerce. Essa empresa que vai ser a plataforma que você vai vender através dela, ela vai te exigir a nota fiscal, um CNPJ. E aí, a porta de entrada, como eu falei, é o MEI, que é a forma mais simplificada, realmente mais simples de gestão de um CNPJ. Mas mesmo assim, eu atendo diariamente pessoas que estão super enroladas, com débitos fiscais, com questões até que já foram para o seu CPF, porque não soube fazer a gestão da MEI. Então, é simples, é fácil, mas se você não fizer o mínimo que a MEI exige, dá complicações, dores de cabeça sérias. Então, a parte fiscal, você vai ter que emitir uma nota fiscal. A legislação exige que, para qualquer circulação de mercadorias, por exemplo, precisa ter a nota fiscal e o CTE, ou CTE, né, que é o que precisa acompanhar a mercadoria na sua circulação. E aí o empreendedor bate, nossa, mas como que eu emito isso? Como que eu faço? Então, minimamente, você precisa ter aí um aparato de um profissional que te ajude a fazer isso, um contador, por exemplo, ou às vezes a plataforma que você está trabalhando, ela vai te dar um suporte, né? Porque, por exemplo, se você é MEI, você não é obrigado a ter um contador. Isso não significa que não seja necessário, não seja algo interessante para você ter.
Mas às vezes as empresas, por entender que você como MEI não tem toda essa estrutura, elas podem te dar esse suporte, né? Existem plataformas, existem sistemas que automatizam essa emissão de nota, por exemplo, então facilita muito. Mas se você é um empreendedor que, olha, eu não posso investir nessa estrutura nesse momento, nem num profissional contábil, nem numa plataforma que vá me ajudar a emitir essa nota, esses documentos fiscais, aí tem que estudar, né? Aí você tem que, dentro do seu negócio, entender quais são os códigos para emitir essa nota corretamente, ir na prefeitura para, se for serviço, por exemplo, solicitar permissão para emitir a nota fiscal. Se você vende produto, você tem que ter a permissão da Secretaria de Fazenda para poder emitir a nota fiscal. Então, assim, a burocracia ainda é um dos impeditivos que as pessoas pensam assim, nossa, mas eu tenho que emitir nota, eu vou ter que recolher imposto. Isso eu não sei fazer. Isso pode até ser um bloqueio para a pessoa começar a empreender. Ou às vezes começa a empreender fazendo errado, né? Não tendo essa preocupação, não fazendo essa emissão de documentos fiscais. Mas, e aí, muitos pensam assim também, eu vou fazer, mas não vai dar nada não. O meu amigo ali faz desse jeito e nunca deu nada. Pode não dar nada, como pode dar muita coisa, né? E quando acontece a fiscalização desses órgãos reguladores do fisco, vem aí a cobrança que pode ser até retroativa. E como que eles fazem isso? A movimentação, né? A movimentação financeira, que os órgãos têm acesso, vamos pedir explicação, nossa, como que você está movimentando todo esse valor dentro da sua conta financeira? Como que você me explica isso? Eu sou empreendedor, eu vendo um produto, eu presto serviço, mas você está regularizado minimamente como MEI? Não. Né? Então, por exemplo, se você é MEI e vai vender um produto, tem um emissor de notas fiscais que é gratuito, né? Hoje é gratuito, né? Desde setembro do ano passado, de 2023, é gratuito. Então, você não tem a preocupação de contratar um emissor de nota fiscal, né? Então, lá dentro você consegue emitir sua nota fiscal, só que aí precisa ter o cuidado de se você está colocando os códigos corretos, a atividade certa, né? E então, assim, para essa questão fiscal e burocrática, eu oriento que busque, se você não tem condições aí de ter uma parceria com uma contabilidade, ou não tem como investir em uma plataforma, em um sistema para fazer a emissão desses documentos, procure o Sebrae. O Sebrae pode te dar esse suporte, né, te orientar como fazer. Tem cursos gratuitos, alguns outros são pagos, mas se você bater lá na porta do Sebrae e trazer essa questão, olha, estou com dificuldade de fazer tal parte burocrática do meu negócio, com certeza eles vão te dar um suporte. Isso é super importante. Porque se, por exemplo, a sua mercadoria estiver circulando sem a nota fiscal, pode dar aí multas, né, complicações para o seu negócio. Então, é super importante estar regularizado minimamente. E quando eu falo estar regularizado minimamente, é pelo menos se formalizar como a MEI, para poder emitir uma nota, né? A MEI profissionaliza o seu negócio, né? Traz confiança para o cliente que está se relacionando com você. Nossa, ele emite uma nota fiscal, então não é algo clandestino, não é algo que, se der algum problema no produto ou causar algum prejuízo, o cliente tem essa percepção que sabe que é uma empresa constituída, então eu sei onde que eu posso reclamar. Então é super importante por todas essas questões. Evitar multa, estar regularizado, trazer credibilidade para o seu negócio e começar empreendendo de forma correta, né? E aí dentro, você formalizado pelo menos como MEI, você começa a entender todo esse universo. Nota fiscal, ver conta PJ, emitir nota para o cliente, pagar e você consegue aí estruturar melhor a sua empresa estando ela formalizada e seguindo corretamente todo o trâmite burocrático que ela tem que seguir. Você comentando essa questão das notas, né? Me veio na lembrança uma mentoria que eu dei. Eu sou mentora atualmente, né? Da Aliança Empreendedora.
e também do pessoal do Hub Impacto, né? E aí, essa empreendedora, ela tinha uma questão que era: nem para todo mundo eu emito nota fiscal, porque eu não quero sair da MEI. E aí também é um ponto que tem que olhar, observar, se você vai se planejar agora para as festas de finais de ano. Você pode, né, fazer toda a sua estratégia e ter bons resultados, que aí você vai ter um número de venda muito bom. E isso pode ocasionar, né, você sair da categoria do MEI. Exceder, né, o valor mínimo do MEI anualmente. E assim, primeira coisa que eu falo não tenha medo, né? A Carol sempre me falou isso, não tenha medo de crescer, né? Apesar de pagar mais impostos, mas pensa que você está ganhando mais também. Mas como é que essa mulher pode, né? Essa mulher ou esse empreendedor, como é que ele pode se preparar também para essa etapa, né? Beleza, ele veio todo mês tendo uma média ali de faturamento. Aí se organizou para fazer o último trimestre do ano, né? Vendas, e teve um bom resultado com essas vendas. Porém, ele ultrapassou o teto do MEI. Como é que ele pode trabalhar isso? Ele vai ser preciso que ele desenquadre, né? De que forma que ele pode se planejar, pensar, enfim. Queria ouvir um pouco de você, Carol. O que eu falo sempre para os MEIs que vêm conversar comigo é assim: comece como MEI, mas não queira ficar na MEI. Não queira ser para sempre MEI, porque o MEI é ótimo para você começar, mas ele limita. Ele limita na questão das atividades, ele limita na questão do faturamento, que até agora é R$81 mil anual, então você pode faturar R$81 mil anual e ponto, né? Só que é limitante, então você às vezes deixa de prestar um serviço ou vender um produto, porque eu não posso faturar mais, já estou no meu limite da MEI. Então, comece como MEI, mas não queira permanecer na MEI para sempre. Se o seu negócio cresceu, ótimo, é um problema bom, você tem que desenquadrar, né? E aí as pessoas realmente ficam com esse medo, né, de, eu vou desenquadrar da MEI, vou pagar mais imposto, mas são as regras do jogo, né? Não desça pro play se você não sabe brincar. Faturou mais, um percentual a gente tem o sócio oculto, né? O sócio lá que é o nosso governo. Ele não faz nada para o seu negócio crescer, mas ele quer a parte dele na forma de impostos. Então, o primeiro ponto aí, como que a pessoa se organiza para... realmente eu não posso arcar com o custo de uma empresa não MEI, que a gente chama empresa normal, né? Não posso arcar com os impostos maiores nesse momento, não posso contratar uma assessoria contábil, porque quando você desenquadra, obrigatoriamente você tem que ter um contador responsável pelo seu negócio. Não vou conseguir bancar tudo isso daí, não. Então, não posso desenquadrar da MEI. Então, você tem que ter lá o controle de faturamento, né, da sua MEI. E isso é algo que é mais comum não ter entre os empreendedores. É um controle que você pode fazer no seu extrato bancário, que você pode ter um aplicativo que vai te ajudar nisso, ou uma planilha de Excel, papel e caneta na caderneta, por exemplo, anotando tudo. Só que você precisa saber o quanto até agora você já faturou, para ver se você consegue suportar aí a demanda, o faturamento do final do ano, né? Senão vai realmente desenquadrar em janeiro de 2025, né? E aí, mas ao longo de 2025 eu não vou faturar o suficiente para manter uma empresa que não seja MEI. Então, tem que ter esse cuidado agora. Olha, até agora, quanto que eu faturei? Eu faturei, durante o ano todo de 2024, 70 mil. Então, você tem 11 mil para faturar aqui, nesses 3 meses, para não desenquadrar. E a MEI é independente se você emitiu nota ou não, né? Porque a MEI você emite nota quando você tem um relacionamento com outro CNPJ. Então, eu prestei um serviço, vendi para uma outra empresa, eu tenho que emitir a nota. Agora, quando o seu relacionamento é com um consumidor final, pessoa física, se o seu cliente exigir a nota fiscal, você emite. Senão, não é necessário, não é obrigatório. Mas isso não significa que os órgãos fiscalizadores não tenham como saber se você ultrapassou mais do que R$81 mil.
E aí, muitos empreendedores MEIs vêm falar comigo, mas eu quando eu vou fazer a declaração de faturamento MEI, eu coloco R$81 mil e ponto. Então, vai a informação para a Receita, para a Receita, Prefeitura, Secretaria de Fazenda, enfim, que eu faturei R$81 mil, porque eu declarei R$81 mil. Só que eles não param ali, né? Eles vão comparar com a sua movimentação financeira, vão fazer cruzamentos que vai ficar fácil de saber que você não faturou R$81 mil como você declarou, você faturou mais. Então aí, consequentemente, você pode receber uma comunicação que você foi desenquadrado, mesmo declarando que faturou só R$81 mil. Então, para você empreendedor que nesse final do ano vai fazer todas as campanhas, já tem aí uma previsibilidade de aumento de faturamento, saiba o quanto você já tem faturado na sua MEI, se você tem aí saldo para faturar ainda nesse último trimestre, e se estourar, parabéns, eu sempre falo que é um problema bom, aí você vai precisar procurar uma assessoria contábil para que você tenha que fazer todo o processo de desenquadramento e ser uma outra categoria de empresa, que a gente chama de empresa normal, né? Que você vai ter liberdade de colocar ali, fazer atividades que antes não era permitida para MEI, tem um limite de faturamento maior, né? Que para empresas normais de início, né? Microempresa até 360 mil no ano. Então, é um horizonte de possibilidades melhores e maiores quando você desenquadra. Então, não tenha medo de desenquadrar. Entenda se você consegue suportar esse desenquadramento. Não consigo, não posso, então você vai ter que se limitar aí para ficar dentro dos 81 mil, tendo todos esses outros cuidados que eu falei, né? Desenquadrou? Viu que em 2025 você não consegue suportar uma empresa que não seja MEI? No ano seguinte, em janeiro do ano seguinte, aí você pode voltar para MEI. E aí você teve aí uma experiência do quão importante é ter controle e planejamento para que você não desenquadre novamente. Mas geralmente quem desenquadra, Gabi, já está numa mentalidade, num processo do seu negócio mais amadurecido, entende que é melhor sim, que as oportunidades são maiores quando você desenquadra. Então, o recado é não de desenquadrar, né? Não queira ser para sempre MEI, né? Que na verdade a mentalidade de um empreendedor, ela é de expansão. Ele quer crescer, né? Ele não quer ficar ali no MEI sendo limitante. Então, se você está com essa limitação, né, esse pensamento limitante, é porque você ainda não entendeu realmente o que é ser empreendedor. Empreendedor, ele começa pequeno e sonha grande, né? Então, tem que sim, o crescimento faz parte. É sinal que seu negócio amadureceu, cresceu, deu certo e precisa ir para uma nova etapa. E para essa nova etapa, existe sim mais imposto, mais custo, mas existe mais faturamento que resulta em mais lucro também. Então, começar a olhar o copo mais cheio. Isso é importante para o empreendedor. Sim. Tem que desenvolver a saúde financeira, né? Aquela questão, ok, despesas, né? Você está conseguindo sobreviver da sua renda? Normalmente a pessoa começa, né, como autônoma, aí vai para a próxima categoria que é MEI, depois microempresa, né? Claro que o número de pessoas que avançam essas etapas não é tão expressiva. Normalmente boa parte continua ali, né? Como MEI, por esse pensamento mesmo de, se eu crescer, vou pagar mais impostos, não vou dar conta. Mas para que você consiga mudar essa mentalidade, você precisa fazer o quê? Planejamento. E quando a gente fala planejar, é planejamento com ação, de você anotar, seja no papel, no aplicativo, que seja, como que você vai crescer. Até para não acontecer de você crescer, igual a Carol falou, não estou dando conta, deu tudo errado, né? Tem que crescer de forma sustentável, saudável para você, e aí saudável não só financeiramente, mas saudável, sabe? Para você como pessoa, como gestora do seu negócio. Não adianta também ficar o quê? Surtada, né? Não adianta. Porque, não adianta. Não é fácil, não é gostosinho, não é um morango,
Você tem que estudar muito, estudar o teu mercado, tem que estudar o seu concorrente, tem que estudar seu produto, seu serviço, tem que sempre estar, né, pegando o feedback dos seus clientes, para sempre estar melhorando, se aprimorando. Então, tem que tomar todo esse cuidado para que você possa avançar. E aí, agora a gente falou um pouquinho, né, de precificação, falou um pouquinho das burocracias. Beleza, vendeu. Vou torrar todo o dinheiro? Eu acho que também é legal a gente abrir esse alerta para essa empreendedora, para esse empreendedor, que o dinheiro é da sua empresa, o dinheiro não é seu. Você vendeu, então cria, né, um planejamento para o próximo trimestre, que é o quê? Da baixa, janeiro, fevereiro, março. O ano só começa o quê? Depois do carnaval, não é essa a cultura brasileira? Exato. Então, acho que vale a gente também trazer, né, para os nossos ouvintes a questão do que fazer. Vendi? O que fazer? Não vendi? O que fazer? Acho que é legal também, né, a gente partir dessas duas perspectivas. Vamos lá. Eu sempre falo para os meus clientes e mentorados que a sua empresa, o seu CNPJ, não é um caixa eletrônico pessoal, né? E existe uma máxima na gestão financeira e de empresas que caixa é rei, ou seja, sua empresa precisa de dinheiro. Então, eu sei e eu vivo isso diariamente com as pessoas aqui que eu assessoro, que olha, dá uma trava na cabeça, mas a empresa é minha, o dinheiro é meu, eu não posso usar. Eu não estou dizendo que você não pode usar, mas você precisa aprender a fazer a gestão desse dinheiro, porque a sua empresa também precisa de dinheiro. Então, se você fez lá R$1.000, R$10.000 na sua empresa e você transfere R$10.000 total para a sua vida pessoal física, e a sua empresa? Como que ela vai crescer? Como ela vai se aprimorar? Como ela vai pagar as despesas que ela tem? Então, primeira liçãozinha aí de casa, a sua empresa não é o seu caixa eletrônico pessoal, né? A sua empresa também precisa de dinheiro. Nesse final de ano, a gente tem a baixa do próximo trimestre, que as vendas são realmente mais lentas, menores, não entra tanto quanto no trimestre anterior. Então, é o que a gente está falando aqui nessa conversa, desde o início. Planejamento. Você tem que fazer uma reserva, tanto para sua empresa quanto para você. Faturei um valor aqui, 10% que seja desse valor, você já retira, manda para uma reserva. Põe lá numa caixinha, na caixinha daquele banco que a gente sabe que existe, né, o roxinho. Por exemplo, é uma boa gestão financeira para você começar. Reserve esse dinheiro, porque aí você sabe quanto que é o seu custo de vida na pessoa física para se manter, sabe quanto que a sua empresa custa todo mês para manter ela em conformidade. Se você já tem esses números, você já sabe quanto você tem que reservar para os períodos de baixa. Eu não sei. Então, outra lição de casa, você vai sentar e vai, olha, quanto que eu gasto aí na minha vida pessoal de combustível, mercado, escola, transporte. Nossa, para janeiro eu preciso ter uma reserva de R$5.000, senão eu vou começar a me enrolar, pedir empréstimo no banco, fazer dívida no cartão de crédito. Isso não é necessário, então se anteceda. Se você já sabe que janeiro, fevereiro, março é um período de baixa no seu negócio, então agora é o momento que está entrando dinheiro para você se planejar para o próximo trimestre também. Saber o quanto que você precisa nesses meses de baixa para manter a sua vida do jeito que ela está hoje. Então, a gente, eu não consigo, eu não sei fazer, eu não sei como fazer, mas se você já tem essa percepção de que o próximo trimestre não é tão bom em faturamento, mas as suas despesas se mantêm e até são maiores, né, no início do ano, tem rematrícula de escola, tem IPVA, tem IPTU, são coisas que a gente já sabe que vai acontecer, que você já consegue minimamente ter o valor, né? Faz o retrospecto do início do ano desse ano, você já sabe mais ou menos o valor que você vai ter, já consegue reservar. Aproveita esse final de ano que vai ter um faturamento maior, melhor, e vai ter um lucro, já reserva pelo menos 10% desse valor, ou então já veja quanto que vai ser os custos do primeiro trimestre, nessas contas pontuais que eu trouxe aqui,
que você já vai minimamente ter o valor para pagar essas contas. Então, assim, de novo, planejamento e ação. Se você já sabe esses valores, já tem a percepção que vai ter um período de baixa, se prepare agora, né? Não é deixar lá acontecer. E esse é o problema. As pessoas esperam acontecer para tentar resolver o problema. Aí o problema já existe, né? Aí as pessoas começam a se endividar, fazer dívida no cartão de crédito, pedir emprestado para familiares e amigos, pedir empréstimo em banco, e aí vem a percepção de que, olha, esse negócio não está dando certo. Mas quando, na verdade, você tem um bom produto, um bom serviço. Só que existe a sazonalidade, né? Você tem períodos que está muito bom, tem um ótimo faturamento, tem períodos que não. Para esses períodos que não está muito bom, a gente precisa sempre ter reserva financeira, para aguentar o tranco. Senão, vai trazer essa percepção que você está trabalhando demais e nunca tem dinheiro. Mas, na verdade, é a gestão financeira. Quantos empreendimentos acabam não porque o produto não tem demanda, o serviço não é bom, mas é porque a pessoa não soube minimamente fazer a gestão financeira do seu negócio. Então, para o próximo trimestre, já faz o levantamento das contas fixas que você sabe que tem, que vai vir, e já faz a reserva do que entrar agora nesse trimestre para suportar o próximo. Aí, mandou o recado. Porque, né, é importante a gente estar falando de toda a jornada, porque não é só um momento de pensar, ok, então no final do ano vou pensar em produtos, nos serviços que eu vou oferecer, vou faturar, mas e aí o pós? Acho que a gente tem que também sempre alertar as pessoas, né, a cuidarem desse lado também, de fazer uma reserva, de pensar a longo prazo, de pensar que ela está hoje aumentando o faturamento, para isso também ser um capital de giro, ser uma reserva para a empresa. E normalmente, né, se a gente não falar isso, vai tudo no final do ano. Tá tudo bem, a gente sabe que todo mundo merece, né? Merece celebração, merece coisas boas, mas tem que tomar cuidado também, até para a nossa economia hoje, a gente precisa sempre estar trabalhando na perspectiva de quê? De assegurar o futuro. Pelo menos minimamente, quanto eu consigo manter mais 3 meses, 6 meses, né? É sempre importante ter esse olhar, até porque as coisas mudam muito rápido. Carol, eu quero te agradecer. Nos vemos no Planejação. Sim. Quero que você deixe aí o seu recadinho final, né, para nossos ouvintes. E eu tenho surpresa para vocês no final, gente. Vou deixar a Carol aqui, né, dar o recadinho dela, as redes sociais, as mídias, né? Dá aí o seu Instagram, onde você está, onde se encontram você. Legal, Gabi. Bom, gente, o recado é que empreender faz a gente crescer, impulsiona. Às vezes você que trabalhou muito tempo como eu em grandes empresas, você cuida um pedacinho daquele negócio que não é seu, mas você tá ali, você é dono daquele negócio também, afinal é dali que você tira o seu sustento. Mas quando você empreende, você tem que aí aprender todas as áreas de um negócio. Então, se você não é bom vendedor, você começa a aprender as técnicas de venda, marketing, custo, gestão administrativa, financeira. Então, assim, você cresce muito, né? Você amplia os seus horizontes. Então, é muito bom. Você se torna uma pessoa muito mais capacitada. Você vê isso, você sente o seu crescimento. Isso é importante. Mas sozinho se torna mais difícil e os erros também são maiores. Então, procure estudar, se informar. Como a Gabi falou, todo mundo precisa de um professor, nada mais um mentor é nada mais do que um professor. Ele pode ter passado por essa fase, né? Por essas fases que você está passando, então vai te dar direcionamento. Não é que vai evitar o erro, mas vai te alertar como fazer de uma forma melhor, mais assertiva. Então, se prepare, estude, tem que estudar bastante, entender o seu negócio, entender o mercado. E a gente falou de vários temas aqui, mas o mais importante é que
tem oportunidade para todo mundo. Nenhuma empresa, nenhum empreendedor consegue atender toda a demanda. Então, esse medo, não vai dar certo, não pode existir em você que é empreendedor, né? Então, tenha a sua reserva financeira para justamente te trazer a tranquilidade de que você pode trabalhar nesse negócio até realmente trazer os resultados que você espera, né? Então, é super importante fazer gestão financeira, conhecer o seu mercado, conhecer o seu cliente, estar em dia com as normas fiscais, procure se legalizar, procure os órgãos que a gente falou aqui para você ter suporte, procure pessoas profissionais que possam ser seus parceiros, né, para que você empreenda com tranquilidade. Então, lá na minha rede social, que é no Instagram, @meajudaaicontadora, eu sempre trago conteúdos importantes para a sua jornada empreendedora, para a sua gestão financeira pessoal e da sua pessoa jurídica. E de tempos em tempos eu estou lá online respondendo as dúvidas, né? Sempre abro caixinhas também para fazer uma consultoria 0800, que eu chamo. Então, aproveite esses canais para você se informar, para você ser orientado e para você ter tranquilidade de fazer o seu negócio crescer. Obrigada, Carol. Até a próxima. Foi um prazer receber você aqui. Sempre um prazer conversar com você. Gente, eu vou me despedindo da Carol. Obrigada, Carol. Eu agradeço, Camille. Mas eu vou deixar para vocês aqui uma surpresinha. Há algum tempo, né, o Papo de Empreendedora já está com parceria com a Lisa, que é uma startup de gestão. Ela faz a gestão completa para a sua empresa, de estoque, de vendas, notas fiscais. E a gente tem, eu vou espelhar para vocês aqui, e a gente tem, né, essa parceria. Vocês podem baixar o aplicativo e fazer o teste, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Bom, gente, eu falei que tinha surpresa. A surpresa é essa parceria com o pessoal da Lisa. Eles são um aplicativo que fazem toda a parte de gestão, né, para o seu negócio, estoque, vendas, notas fiscais. Então, hoje eu estou aproveitando esse papo que eu tive com a Carol para apresentar a LisaTech para vocês. Vocês podem acessar o QR Code aqui ao lado e vocês podem baixar o aplicativo e cadastrar ali, né, e testar o aplicativo para fazer a gestão do negócio de vocês. Quem tem dificuldade, né, a não se dar bem com papel, não se dar bem com planilha, tem um app aí para ajudar você e é o LisaTech, tá bom? Gostou da surpresa? Deixa aqui nos comentários pra gente, tá? Faz o teste e depois volta aqui para contar o que achou, tá bom? É um prazer estar com vocês, nos vemos em breve e eu quero muito que vocês ouçam o episódio e deixem nos comentários falando o que acharam, dúvidas, sugestões. O Papo de Empreendedora, o podcast é para vocês. Muito obrigada e até a próxima.